Amigos que nos acessam aqui no YouTube, pessoal que nos assiste e pessoal que nos ouve também através do Comunicons News. Esse é o programa que tem por objetivo informar você de tudo o que acontece na CCCI. E nós começamos esse Comunicons News lembrando que de 15 a 24 de novembro acontece em Domingos Martins, do Espírito Santo, a primeira semana da Maxi Proexis. Entre as atividades propostas a serem desenvolvidas estão balanço existencial e a imersão energossomática, além de diversas atividades extras da Cognópolis Paz. Participe. Informações www.apexinternacional.org. Comunicons News recebe com muito carinho Ana Luísa Rezende. Bem-vinda, Ana Luísa. Muito obrigada. Ana Luísa, você está coordenando a área técnico-científica do IIPC, é sim, isso? Sim. E veio falar com nós sobre parapedagogia. Sim. Vamos começar para definir o que é a parapedagogia. A parapedagogia é uma especialidade da conscienciologia, uma sub-área da conscienciologia, que estuda o processo de reeducação da personalidade sob o ponto de vista dos seus vários egos, das suas várias vidas, dos vários corpos de manifestação, os veículos que a gente utiliza. Então, é um processo de reeducação mais amplo que não está só restrito à vida humana atual. Uhum. O tipo de docência, estamos falando de pedagogia normal, convencional que nós temos aqui, de parapedagogia, diferença. Qual a diferença, né? A docência que a gente chama convencional, que acontece na vida humana, é aquela docência geralmente adstrita a um corpo de conhecimentos que a gente chama intrafísicos. Então, a gente vai estudar a física, a química, o português, a matemática. São conhecimentos auridos ao longo de séculos de história humana. A parapedagogia, ela vai procurar estudar, além desses contextos da vida humana, ela vai estudar o processo parapsíquico multidimensional. Então, é muito frequente, por exemplo, nas aulas parapedagógicas, né, de conscienciologia, a pessoa que está participando daquela aula na condição de sempre aprendente, né, ou de aluno, está estudando, está aprendendo, começar, por exemplo, a se lembrar de fatos, ocorrências que já vivenciou em outras vidas. Então, é uma memória, que é um fenômeno que a gente chama de retrocognição, né, o conhecimento em relação a um fato que já se passou. Então, além de aprender o que está acontecendo agora, é muito comum o interessado, o estudioso, né, da conscienciologia, nesse processo de reeducação, lembrar de situações pretéritas, ampliar muito a visão de conjunto sobre si mesmo e sobre as pessoas com as quais convive, sobre o enfoque evolutivo, kármico, né, de interação mais ampla, de aprendizado conjunto. Então, é um pouco diferente. A parapedagogia, ela não está adstrita às aulas de conscienciologia, né? Qualquer pessoa que esteja num processo de estudo, de aprendizagem, pode se lembrar de vidas passadas, de situações que a pessoa já experimentou antes. Porém, no contexto da conscienciologia, o enfoque é especificamente esse, que a pessoa melhore o nível de autoconhecimento, de autocognição, por meio dessas lembranças, por meio de uma familiaridade maior com seus outros corpos de manifestação, com seus veículos energéticos. Então, esse processo dentro da aula de conscienciologia, ele é mais intensificado. Mas nada impede que um aluno, por exemplo, esteja numa escola, numa faculdade, estudando história, por exemplo, e descubra que tem muita afinidade com uma determinada época da história humana. Às vezes, antes do professor apresentar determinados acontecimentos, ele ou ela já sabe o que aconteceu, né, em detalhes, como se tivesse vivenciado. Então, às vezes, ali a pessoa rememora fatos, porque ela, de fato, vivenciou aquilo numa outra época, às vezes num outro corpo, com um outro ego diferente, né? Diferença de uma sala de aula convencional para uma sala de aula parapedagógica. De conscienciologia ou não? De conscienciologia. De conscienciologia, a diferença é que no caso da aula convencional, existe um currículo básico, né, que tem que ser cumprido ali, e muitos alunos estão ali por interesse, né, tem interesse de fato em estudar, outros estão ali por obrigação, né, porque tem o comprometimento dos pais, né, que levaram a estudar. Então, é um processo mais impositivo, né, em que as pessoas têm que participar daquilo, completar a sua grade curricular, a sua formação regular. Na conscienciologia, é um processo que é mais voluntário. A pessoa chega ali, geralmente, para estudar esses assuntos, a conscienciologia, a projeciologia e as áreas correlatas, né, dentre as quais se inclui a parapedagogia. A pessoa chega, geralmente, porque experimentou, às vezes, um fenômeno parapsíquico que não entendeu,
ou que ficou com medo, é uma situação muito comum, e quer começar a entender melhor o que se passou e a estudar e a dominar aquele processo, não sofrer mais com o próprio parapsiquismo. Então é muito frequente a pessoa ter então, um interesse maior em estudar e aprofundar isso, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm aquela experiência de quase morte, né? A pessoa às vezes passa por um acidente, uma cirurgia, tem a sensação de estar passando por um túnel e depois sente que pode deixar a vida humana ou não. E a pessoa depois retorna e resolve permanecer aqui. E quer entender, por exemplo, o que se passou. Então, desse interesse, dessa curiosidade, daquele fenômeno ainda não conhecido pela pessoa, vem essa vontade em estudar esses fenômenos. Então, na aula de conscienciologia, o povo tem, o pessoal que frequenta, né, que participa, que está estudando, tem esse interesse maior em aprofundar a autocognição, o autoconhecimento. Nem sempre numa sala de aula convencional as pessoas têm esse interesse. Muitas vezes é só em cumprir o currículo, né, fazer as provas, ter a nota, obter o diploma e dali seguir a vida, né? Além disso, vamos colocar um exemplo, uma aula de conscienciologia, curso, CIP. Existem 2 alunos, 3, pouco número, e o professor se depara de repente com uma pergunta de um aluno que estava totalmente sonolento. E a pergunta é extremamente encaixada no tema e que esse aluno, inclusive, demonstra estar extremamente interessado na aula. Que leitura dá para fazer disso? Você estava sonolento antes de fazer a pergunta, Totalmente, né? Sonolento, né? O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele oferece alguns cursos, né, introdutórios, e dentre eles esse CIP, né, que é o curso integrado de Projeciologia, e é muito comum essa situação que você falou. A pessoa, aparentemente, às vezes ela fica com um cansaço, né, ou fica com a sensação, às vezes não está cansada, né, dormiu, foi bem para o curso e tudo, mas num determinado momento, ou ela se distraiu, o que for, mas dependendo do momento, ela faz aquela pergunta precisa, em cima do lance, sobre um determinado fenômeno e algo ali. Então, muitas vezes a gente observa que não só essa ocorrência, mas várias outras têm demonstrado, né, ao longo desses mais de 2 décadas, né, de existência do IPC e de outras instituições que pesquisam esses temas, que existe uma aula intrafísica, né, ou nessa dimensão, e existe um público de 100 peraprendentes, de alunos, que são extrafísicos. Então, sem nenhuma mitificação, sem nenhuma crença, né, sem ter que usar nada disso, a gente usa o princípio da descrença, quer dizer, ele é baseado no fato da pessoa buscar suas próprias vivências pessoais e não acreditar em nada disso. A partir das vivências que a gente tem levantado, estudado, né, dos professores, dos alunos, dos participantes, a gente observa que tem sim a participação efetiva de consciências extrafísicas, né? Tem gente que chama de uma forma mais coloquial dos espíritos, né? Pessoas que já descartaram o corpo humano e que também participam ali. Não necessariamente por um fenômeno mediúnico clássico, né? Como a gente conhece, às vezes em algumas linhas espíritas e várias outras. Mas muitas vezes é por um fenômeno simples, muito comum, que é o acoplamento energético. Nós temos um corpo energético, todos nós temos, e as pessoas extrafísicas também, muitas vezes, conseguem interagir com esse corpo energético, com a gente, né, por meio desse corpo energético, e é muito frequente a pessoa ter uma ideia que foi soprada, que foi trazida ali, às vezes, para que ela pergunte, devido ao interesse da audiência extrafísica, né, e a pessoa faz aquela pergunta na hora, em cima do lance. Geralmente, quando o processo é muito bem assistido, bem assessorado do ponto de vista parapsíquico, né, extrafísico, o professor, o próprio aluno percebe um banho de energia, que a gente chama, né? Tem um arrepio, às vezes, no corpo inteiro, a pessoa sente uma expansão geral do seu corpo energético, sente uma fluidez maior ideativa, uma facilidade muito grande de encadeamento das ideias. Então, esse processo é muito importante, ele é um processo que a gente chama de esclarecimento, de elucidação, às vezes, de ideias que vão ajudar muita gente ali a resolver dilemas, situações de vida, às vezes, críticas, decisões críticas de vida, né, que elas estão trabalhando, ou mudanças de posturas pessoais perante a vida, né? Trabalhar, por exemplo, com perda do medo da morte, deixar de ter medo dos espíritos, começar a conviver de uma forma mais natural com o próprio parapsiquismo. Né? Muito bem. Ana, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui e te convidar mais vezes para fazer parte aqui e conversar muito, não só sobre esse, mas vários outros assuntos. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Eu voltarei sim, obrigada.
E a gente encerra o nosso Comunicons News lembrando e convidando você para desenvolver o parapsiquismo a partir da interassistencialidade com a instalação do campo energético focado em uma das especialidades da Unicim, a maxifraternidade. O participante passa pela condição de pesquisador, debatedor, instalador de campo e assistente potencializador do campo. Toda sexta-feira, das 7h30 às 10 da noite, no Discernimento, com o Epicom Marcelo Silva. Informações e inscrições no protocolo@unicim.org. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo encontro.